Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 19 a 31. Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Nós começamos o culto cantando sobre o santo nome, o nome de Jesus. Santo nome incomparável. Não há como comparar nenhum outro nome com o nome do Senhor Jesus. O coro cantou dizendo que Ele não falhará. Não falhará, não me deixará. E foi a promessa dele. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós cantamos há pouco, declarando meu Salvador, Jesus, meu Salvador. Quando cantamos o cântico Conhecerei, nós declaramos a Ti, meu Deus, o meu Redentor. Cantamos afirmando, Ele vivo está, a parte das mulheres, Ele vivo está, quando cantamos Santo, Tu és Santo, Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Jesus. E terminamos afirmando sobre a totalidade da pessoa de Deus. Quão grande é meu Deus, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leão, cordeiro e leão. As duas faces, as duas figuras tão marcantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cordeiro, Ele veio e se entregou por nós. Leão, Ele virá para julgar o mundo, virá como juiz. Convido você então a olharmos para esse texto de modo especial, pensando não só na nossa vida aqui, mas pensando também na eternidade. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 30. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer esta leitura, depois nós vamos orar ao Senhor. Lucas 16, 19 a 31. Nos diz a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite
alguém dentre os mortos. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero alertar os irmãos que hoje nós não vamos ter, como avisamos na parte da manhã, nós não vamos ter o nosso culto infantil. As nossas professoras e crianças tiveram todo esse período de final de semana, desde a sexta-feira, sábado, outro dia todo, hoje praticamente dia, já quase todo até o meio da tarde, organizando o acampamento das nossas crianças. Então nós vamos poupá-las um pouquinho. Se alguns pais precisar usar o berçário, está lá disponível. Naturalmente, como pai e mãe, você precisará ficar lá, climatizado, à sua disposição, para que você possa estar, se assim você precisar. Tá certo? Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós damos graças por Jesus, o Teu Filho. Nós louvamos porque não nos abandonastes, não nos deixastes jogados, mas o Teu Filho veio morrer por nós. O Teu Filho veio entregar-se para perdoar os nossos pecados, para ser Ele a oferta pelos nossos pecados. Não só isso, Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante aqui, a começar da terra, mas para que possamos ter toda a eternidade na Tua presença. É graça do Senhor, é favor que nós não merecemos. Nos ajuda a vivermos aqui de tal forma que as pessoas possam conhecer o Teu grande amor, saber o que o Senhor fez por nós, saber do Teu grande amor, do sacrifício do Teu Filho Jesus, ó Pai, para o perdão dos nossos pecados. E nós clamamos que por Tua graça e misericórdia, o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, possa aplicar a Sua palavra aos nossos corações. Que possamos refletir como nós estamos vivendo aqui. Que possamos parar um pouco e pensar que há toda uma eternidade nos esperando. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar-nos? Irmãos, que texto tão precioso, para nos fazer pensar um pouco sobre como nós vivemos aqui, mas também nos fazer pensar sobre a nossa eternidade, o que nos aguarda, o que nos espera. É interessante que esse texto do capítulo 16 de Lucas, ele está justamente precedido, naturalmente, pela ordem, pelo capítulo 15, é claro. Mas o que é que tem no capítulo 15? No capítulo 15 nós encontramos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, e dos filhos. Na verdade, não só o que saiu estava perdido, mas havia também um filho perdido dentro de casa. Todos perdidos, todos perdidos. A ovelha foi recuperada, a dracma foi recuperada e o filho chamado pródigo também foi recuperado. E o capítulo 16 é uma advertência séria com respeito à eternidade. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco na eternidade. Para alguns, mete medo. Algumas pessoas não querem nem parar um pouco para pensar sobre a sua eternidade. Vivem hoje como se fosse o último momento da sua existência. Há um filme que talvez você tenha visto, que foi lançado em 2008, intitulado Antes de Partir, com Jack Nicholson e Morgan Freeman. Esses dois protagonizam aventuras no papel de dois pacientes, dois doentes terminais, que abandonam o tratamentos alternativos, para fazer o que eles sempre sonharam na vida. Eles deixam o hospital e ganham o mundo. Eles querem viver de aventuras e então, considerando que são pacientes terminais, ainda restando um pouco de força, de vigor, ainda tentam, então, abandonam o tratamento e vão tentar fazer algumas coisas que desejaram
há muito na vida. A psiquiatria, ela estabelece algumas fases de pacientes quando eles são desenganados. A primeira fase é quando se nega a acreditar no diagnóstico. As pessoas são levadas a não acreditar naquele diagnóstico, então terminam negando tudo aquilo. Há uma segunda fase que é alimentar uma raiva pelos médicos e pelas pessoas que têm saúde. Uma terceira fase é lutar para reverter o inevitável, quando se dão conta de fato do que estão passando. Uma quarta fase, a psiquiatria coloca como sendo uma depressão profunda. E então, uma quinta fase é o reconhecimento de que a pessoa vai morrer, mesmo que ela não creia na eternidade. São fases que a psiquiatria então estabelece para pacientes quando eles são desenganados. Muitos às vezes estão, a exemplo do filme, estão preocupados em como viver esses últimos dias na Terra, ou talvez viver de tal forma que, não pensando na eternidade, vivem hoje, como se diz às vezes tanto, viva hoje como se fosse o último dia de sua vida. Eu não gosto nem de pensar nisso, não por uma questão de, eu sempre fui muito consciente de dizer, imagina você chegar e dizer assim, olha, você pode não durar nem até o final do culto. Eu dizia, em alguns momentos de pregação, eu cheguei a dizer, olha, meu maior sonho seria pregar o último sermão, sentar ali na cadeira para o último hino, e aí alguém vai orar, e de repente naquela oração, e aí irmãos, olha, irmão fulano de tal vai orar, e depois então o pastor vai entregar a bênção, e aí na oração o pastor está lá sentado. Pronto, Senhor, que momento glorioso, depois de pregar a tua palavra, num culto, não é? Poder se entregar ali em oração e pronto. É só um efeito bonito, né? Quer dizer, você vai, parte para a glória, é maravilhoso, no meio do culto, no meio da oração, aí não vai dar a bênção, fica a esposa lá, o que está acontecendo? Por que não veio dar a bênção? Chegou o alemão, o Alzheimer, pegou ele, está chamando, acorda ele, não acorda, partiu. Como o pastor partiu assistindo aquele filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tão forte, que ele foi impactado por isso em Minas Gerais, se não me falha a memória, aqui mesmo, no Brasil. Partiu. Infarto fulminante, e ali ficou. Só se deram conta quando no meio do filme alguém, a esposa, alguém se sentiu próximo a ele, que ele estava muito gelado. Mas o cinema é gelado. Mas estava demais, sem nenhuma reação, nada, então se deram conta no meio do filme que ele havia falecido. Muitas vezes nós não paramos para pensar. Que nós temos uma data de validade, que Deus determinou um tempo, e que eu e você, nós precisamos pensar na eternidade. Às vezes até mesmo pregamos, falamos sobre tantas coisas, e vez por outra, precisamos lembrar, há uma eternidade. Lógico que estamos vivendo cada dia conforme a vontade de Deus, e quando eu disse que dá uma agonia pensar que a cada dia você imagina acordar e dizer, bora minha filha, vamos tomar café, porque hoje é o meu último dia de vida, que eu aprendi que eu tenho que viver cada dia como o último dia. Isso é uma loucura. Você não ia querer trabalhar, você não ia querer fazer nada. Ia querer lazer, ia querer passear, sei lá o que, para onde você ia querer. E o que você gostaria de fazer, que você estaria incutindo isso, que é o último dia. Não. Viva cada dia para Deus. Cumpra naquele dia o que Deus quer da sua vida. Faça tudo aquilo que glorifica a Deus. Tudo aquilo também que lhe dá prazer e que honra e glorifica ao Senhor e que é bênção. Não há problema nisso daí. Mas nós precisamos, nesta terra, cuidar de como nós estamos vivendo e nos preparando para a eternidade. Porque a Bíblia nos faz pensar não só sobre como nós vivemos nessa terra, mas nos faz pensar, e precisamos pensar, sobre como nós vamos viver na eternidade. O texto que nós lemos nos apresenta contrastes tremendos entre quem parte para a eternidade. Duas pessoas na história que Jesus conta, e acredita-se muito que Jesus não estava contando uma parábola, porque não era comum e normal nas parábolas atribuir nome
as pessoas. Era muito mais fácil contar uma parábola, ou seja, uma história inventada com um fundo moral, e dizer, havia um rico e havia então um mendigo. Pronto, não citou o nome de ninguém. As parábolas, você pode observar, as parábolas, elas não têm nomes de pessoas. E muito possivelmente, então, Jesus estaria tratando de um caso real mesmo. E para poupar, digo, a família do rico, é que ele possivelmente não tenha dado ali o nome do rico. Mas ele fala de um mendigo, de Lázaro. E eu gostaria de ver com você alguns contrastes sobre quem parte para a eternidade. O primeiro contraste que nós podemos encontrar, irmãos, no texto que nós lemos, é o contraste de valores de vida na terra. Veja, contrastes de quem parte para a eternidade. Os dois partiram para a eternidade, mas eles viviam vidas paradoxalmente contrastantes. Duas vidas diferentes. E o primeiro contraste são os valores de vida na terra. Olha o que está aí no versículo 19, como a palavra de Deus nos fala. A Bíblia nos fala de um homem rico, que vestia-se de púrpura. A púrpura era um vermelho muito forte, puxado para violeta, e que era símbolo de riqueza naquela época. A Bíblia diz mais, que ele vestia-se de um linho finíssimo. Muito possivelmente o que era daquela época era o chamado o linho do Egito. Finíssimo, caríssimo, caríssimo. Algo mais ou menos parecido com a seda. Nem todo mundo podia vestir-se, dar-se ao luxo de vestir-se de linho finíssimo. E a Bíblia diz, irmãos, que este homem se banqueteava regaladamente, e isso diariamente. Diariamente, um banquete após o outro. Diariamente, um banquete após o outro. Isso era o estilo de vida desse homem. O problema, entendam, o problema não era ter posses. O problema não era ser rico. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, ele era rico. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. E ele foi um dos que pediu o corpo de Jesus. Ele creu no Senhor Jesus. Acredita-se que tenha sido um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E ele pede o corpo de Jesus, porque também não era todo mundo que tinha a possibilidade de, em rochas, mandar escavar ali um túmulo. José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus. O problema não é ser rico. O problema é quando a riqueza toma conta do nosso coração. E aí, conforme esse homem vivia, o que demonstra é que esse homem estava tomado pelo materialismo, pela autossuficiência. É o eu centrado que termina chegando à negação de Deus. O homem ali parecia bastar-se a si mesmo. Autossuficiente, o eu centrado, o coração posto no materialismo, nas finanças, nas posses, nos bens, no que ele possui. Jesus também alertou, quando ele então falou sobre o homem, e aí sim ele conta uma parábola de um homem que era muito rico e produzindo muito. Ele chega para si mesmo, ele pensa consigo mesmo, ele diz: eu destruirei os meus celeiros e eu construí-los-ei maiores, e direi à minha própria alma: regala-te, aproveita, porque tens bens para toda a tua vida. Aí está o problema. É quando colocamos a vida nos bens. E então Jesus nos alerta para esse grande perigo, quando o homem parece bastar-se a si mesmo. Esse é um valor de vida. É quando colocamos nas coisas, nas posses, no status, ou o que quer que seja, e não em Deus, a nossa razão de viver
e a razão da nossa existência. Contrastando com isso, um outro valor de vida, então, nos é apresentado a pessoa de Lázaro, no versículo 20. Lázaro, a palavra de Deus nos diz que ele era um mendigo, e o nome Lázaro significa Deus ajuda. O nome Lázaro significa Deus ajuda. A Bíblia diz que o seu corpo era tomado por chagas, que ele estava e ficava à porta do rio, e que ele queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Que contraste tremendo! Um que se vestia de púrpura, linho finíssimo, que se banqueteava regaladamente, diariamente se banqueteava regaladamente. O outro, o corpo coberto de chagas, vivia à porta do rico, queria comer das migalhas. A sua situação era tão deplorável que os cães vinham lamber-lhe as feridas, as úlceras. Que contraste de vida tremendo. Eu e você, nós precisamos ter cuidado com o nosso estilo de vida, porque o nosso estilo de vida revela em quem ou em que nós temos posto a nossa esperança. É Paulo quem escreve a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo chega a dizer lá em 1 Timóteo 6,17, ele diz: exorta aos ricos do presente século que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, exorta aos ricos desse nosso século que eles não depositem a esperança deles na instabilidade das riquezas. As riquezas são instáveis para qualquer rico. Pode ser hoje e não ser amanhã, porque há um que detém o poder da vida. Você já viu pessoas riquíssimas que alguém diz assim: puxa, todo o dinheiro que ele tinha não deu para garantir a sua vida. Todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o patrimônio, tudo que ele juntou, acabou. Para ele, acabou. Vamos ver agora para mim, para mais quem vai acabar. Porque para ele que detinha todo o poder, toda a riqueza, não. A melhor saúde do mundo não foi, os melhores médicos não foram capazes de dar a ele a vida, manter-lhe a vida. Paulo então diz: Timóteo, exorte aos ricos que eles não depositem a esperança deles na instabilidade da riqueza. A riqueza é instável. Você pode até perder tudo, basta uma revolução. Quanto nós temos isso na história da humanidade. Quantas pessoas que detinham tanto poder, detinham tantos bens, perderam tudo. Imagine a história dos mais de 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. Já parou para pensar quantas pessoas que eram tão ricas e as suas posses foram todas confiscadas, todas, tudo. A nação, o Estado da Alemanha tomou tudo. O nazismo tomou tudo, tudo. E para onde a pessoa foi? Para um campo de concentração. Que coisa terrível. Para não mal ter alguma coisinha para comer, um prato para lamber e o resto de uma sopa. Tão pouco para quem detinha tantas riquezas. Jesus então é quem diz lá em Mateus 6:21: onde está o teu coração, aí, onde está o teu tesouro, digo, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aquilo que for mais valioso para você, é nisso que você vai colocar o seu coração. Se o mais precioso for para você, forem as suas posses, as, entre aspas, riquezas, dinheiro, posse, o que quer que seja, você vai colocar o seu coração ali. E foi por isso que Jesus alertou em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E novamente, Jesus não estava tratando de que era uma maldição ser rico. Não, o problema é quando a riqueza nos possui.
E aí nós não sabemos reconhecer de que o que nós temos, Deus tem concedido pelo trabalho, pelo esforço, por uma herança dentro dos princípios da justiça, tudo conforme o que a própria lei da palavra de Deus determina, o que a lei do país, você não usurpou de ninguém, você não tirou de ninguém, foi tudo corretamente, ok? É bênção de Deus. Mas quando isso passa a possuir o seu coração, aí você se perde. É um contraste de valores de vida na terra. O homem rico e o mendigo. Mas veja só, esse não é o único contraste de quem parte para a eternidade. Não é só o contraste de valores de vida na terra. É também a qualidade da existência pós-morte. Esse é um outro contraste que a Bíblia nos coloca. A qualidade da existência pós-morte, na eternidade. Como esses dois que partiram para a eternidade, como eles passaram a viver, se é que nós podemos dizer que então aquele que é chamado de rico, se ele estava de fato vivendo do ponto de vista qualitativo, de qualidade mesmo de existência. A Bíblia nos diz no versículo 22 do texto que nós lemos, que o mendigo, ele foi levado, ele morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa é uma expressão para dizer que ele foi levado para o céu, e o seio de Abraão é a ideia de que ele foi levado para a presença de Deus. Lembre-se que Abraão é visto na Bíblia como o pai da fé, como amigo de Deus, é como a Bíblia nos apresenta. Ele é o pai da fé, ele é o amigo de Deus. E então a Bíblia nos diz que este mendigo, no versículo 22, este mendigo ele morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você percebe o contraste que é posto aí? A Bíblia nos diz que então o mendigo segue esse caminho. Mas veja bem como diz a Bíblia, no final do versículo 22. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja como a coisa é colocada de forma bem contrastante. De forma bela, quase que poética, no início do versículo 22 diz: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora veja, morreu também o rico e foi sepultado. E o versículo 23 já começa colocando a tragicidade da existência desse rico pós-morte. No inferno, estando em tormentos. A Bíblia já coloca como os dois passam a existir depois da morte. O mendigo morre e é levado pelos anjos à presença de Deus. Que cortejo maravilhoso! Que momento glorioso! Ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, à presença de Deus. Mas o rico não. O rico morre, é sepultado e no inferno, em tormentos, pronto, já fala como ele passou a viver ou a existir depois da morte. E é tão interessante que a nossa sociedade ela não quer ouvir essa palavra, inferno. Fala de qualquer coisa. Imagine que alguma... Isso aí foi para dar uma ideia assim, que olha, quando você morre acabou tudo. E aí é como se fosse um inferno mesmo. Não. Você chega na sepultura, está aquela agonia, todo mundo desesperado, aquele desespero, a pessoa não acreditava em Deus, a pessoa não tem nenhuma perspectiva do que seria a sua eternidade. Então aquilo ali é um inferno. Não. Eu e você nós não fazemos ideia, e que bom que eu e você nós não fazemos ideia exata do que seja o inferno. Eu lembro na época de fazer o seminário. Hoje, onde é a Beira Rio, ali, da Madalena, havia uma favela por trás do seminário, onde passa, então, uma pista lá, 2 vias vindo, 3 voltando. Aquela era uma área de favela, por trás do Seminário Presbiteriano do Norte, na rua Teófilo Souza Filho. E muitas vezes, como era gradeado, muitas vezes nós vimos a agonia de famílias lá. Quando por conta de assaltos, de problemas, de drogas, tantas coisas, a polícia batia lá e levava gente preso, tudo e tal.
era um terror, e às vezes a turma estava batendo bola à tarde, no momento de folga, alguma coisa, de repente eram os gritos de famílias desesperadas. Eu nunca vou esquecer de uma mulher que chegou certa vez e aos prantos e berros ela começou a gritar e dizer: é todo dia esse inferno, todo dia esse inferno aqui, porque realmente foi uma semana muito difícil, muito difícil. O seminário passou alguns dias orando, clamando a Deus misericórdia, porque a coisa estava muito difícil ali. Mortes, drogas, muito problema. E a mulher então disse: é todo dia esse inferno. E eu lembro quando vi aquilo ali, realmente é uma coisa triste você ouvir um negócio desse. Mas mais triste ainda é pensar no que a Bíblia nos fala. Ali ainda não é o verdadeiro inferno. Jesus nos fala sobre o inferno. E ele falou muitas vezes. Para não conseguindo dar uma ideia exata do que é, eu e você, nós não fazemos a ideia exata. Jesus usa algumas figuras para nos fazer pensar sobre a condenação do inferno. Então ele usa a figura do fogo eterno, considerada uma das piores mortes. Morrer queimado. E quantos cristãos foram mortos dessa forma? Na fogueira. O fogo eterno. Jesus usa a figura de choro e ranger de dente. Você já viu, você que é pai e mãe, criança que fica naquele chorinho chato, e chora. Você vai: pare com isso, querido. E fica aquela coisa, você faz: olha, você está sem motivo para chorar, você quer motivo, você parece estar querendo motivo para chorar. E fica aquele negócio, fica uma agonia, mas ainda não é inferno. Jesus fala do choro e do ranger de dentes. Quem aqui já teve dor de dente? Pode levantar a mão. Quem não levantar, eu vou orar para que nessa noite você tenha uma dor de dente bem forte. Você tem uma ideia do que é dor de dente. Pode baixar. Tem gente que ficou com tanto medo, levantou as duas, agora ficou sustentando a mão todinha. Não quer dor de dente. Terrível. Com todo o avanço tecnológico, nós ainda sofremos com isso. Tudo bem que dá para dar uma aliviada em algumas coisas. O paizão correu para o dentista, ligou, só estou com uma dor violenta, foi embora. Aí chegou lá. Aí mexeu, cirurgião dentista, bem especializado, cuidou lá e disse: patrão, pode ir para casa. Já era final de tarde, início de noite. Papai aí aliviou tudo, tal, maravilha. Chegou em casa, meu filho, só deu tempo de passar o efeito da anestesia. A dor começou a voltar, o negócio pipocou. Liguei de novo para o dentista. O dentista chegou de noite para abrir o consultório, para me atender novamente. E lá vai abrir tudo, tal, tira aí, tal, a radiografia. Disse: rapaz, tu estás com os 3 dedos aqui, vira lá dentro, um emaranhado no outro, tá uma loucura. E se eu pensei que estava tudo tranquilo, já tudo resolvido, tá? Não. Que dor de dente violenta. Eu fiz canal, nunca vou esquecer o que o dentista disse. E todo mundo gosta de anestesia, né? Anestesia é uma maravilha, anestesia. E ele já avisa: olha, vai doer. É só uma furadinha para ele, né? Porque ele é quem está furando. Então, é só uma furadinha, você... Aí teve uma vez que ele disse: o que é isso com a sua mão? Eu disse: eu estou me preparando para a furadinha, ela estava apertando a perna. Eu digo: eu vou apertar a perna, porque aí desvia a mente da dor. Aí ele, foi, anestesiou, tal. Aí começou a mexer e fez: você está sentindo alguma coisa? Eu disse: não, só estou sentindo um toquezinho bem de leve, nada. Ele disse: é dor? Eu disse: não, é só um toque, assim, tocou, pronto, não tem dor nenhuma, só toque. Ele fez: não, eu queria só ter garantia. Aí ele disse: porque onde eu estou mexendo, se você não estivesse anestesiado, você já teria se jogado contra a parede aqui na frente, de tanta dor. Isso é dor demais. Eu não estou brincando, é dor, é muita dor. Por isso que eu estava só, eu fui tocando, tal, anestesiando,
fui tocando, e aí ele disse, eu imagino isso, já estava anestesiado. Ele disse, eu só queria ter certeza mesmo. Toquei, você disse, é só um toquezinho, pronto, isso aí é o normal, é o toque. Você já está anestesiado, é toda imagem. Se não estivesse anestesiado. E aí Jesus diz, agora imagine, hoje com toda a tecnologia, agora pense quase 2000 anos atrás. O que era uma dor de dente. Então Jesus usa a figura e diz, olha, pense que o inferno é como um fogo que nunca se apaga. Pense que o inferno é como uma dor de dente que nunca termina. Nunca termina. Não é? Que agonia. E então Jesus fala e diz de uma fornalha acesa. É a figura desse inferno, de um fogo que não termina, e a fornalha acesa traz a ideia do Geena, dos filhos de Rinom, onde filhos foram sacrificados há milênios atrás ali ao deus Moloque, e onde lá depois se tornou o lixão de Jerusalém. Jesus pega aquela figura, aquela ideia do lixão e diz, olha, você lembra ali que está em combustão constante, que é lixo. Em combustão, lixo, está lá, constantemente pegando fogo. Esse pronto, o inferno é assim. É como o vale do filho de Rinom. É como esse vale onde o lixo é colocado e o fogo nunca se apaga. Por 4 vezes o texto nos fala, usa a palavra tormento. O rico diz, eu estou em tormento. Ela é citada 4 vezes esta palavra. E para piorar a situação, a Bíblia nos diz que havia um grande abismo que separa o céu do inferno. Não tem como um passar para o outro lado. Ou seja, a qualidade da existência pós-morte mostra um contraste terrível. A verdadeira vida está no céu. Mas estar no inferno é como se fosse uma morte eterna. Tanto que a Bíblia usa essa expressão. Ela não diz, você vai ter uma vida eterna no inferno. Não. A vida eterna é com Deus. Está para todo sempre condenado ao inferno. E no inferno, a Bíblia chama de morte eterna. Agora veja bem, a Bíblia não diz que a alma da pessoa é aniquilada. Olha, você morreu, sofre um pouquinho e acabou. Não. É um sofrimento por toda a eternidade. É como Jesus coloca. É como um fogo que nunca se apaga, como um ranger de dentes que não para. É sofrimento por toda a eternidade. Nós, de fato, eu e você, nós não fazemos ideia do que é isso. Quando nós paramos para pensar o que é a vida eterna e o que seria a morte eterna. Eu lembro quando Damaris era pequena, e ela chegou e muito curiosa, né, como sempre foi, sempre querendo aprender, conhecer e tudo. Ela chegou e disse, pai, como é o céu? Aí eu disse, filha, o céu é uma coisa linda, o que a Bíblia fala. Eu disse, sim, mas o que a gente vai fazer lá no céu? Aí eu disse, a gente vai cantar louvores para Deus. Ela fez, e depois? Eu disse, bom, depois a gente vai continuar cantando louvores. Ela disse, sim, e depois? Eu disse, louvores, filha, a gente vai ficar louvando. Ela fez, pela vida toda. Porque ela entendeu o que era eternidade. Aqui é uma vida que tem um tempo de validade, um prazo de validade. Mas lá não. Lá é por toda a existência. Mas para você não ficar agoniado, eu não posso dizer exatamente, totalmente, e é segredo para mim e você, o que é que vai ter lá, além de louvores. Se você não pensar, rapaz, eu mal às vezes consigo cantar um hino, eu vou passar uma eternidade cantando sem parar, não vou ter garganta, voz, não se preocupe com isso. Nós vamos exaltar e glorificar a Deus, porque isso é vida. Partir para a eternidade, tendo entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é aproveitar as bênçãos que Deus tem. E isso sim, isso é vida eterna. Porque não ter Cristo é partir para a eternidade, para uma condenação eterna. Aí é morte. Morte eterna. É amanhecer, é viver cada dia na eternidade, não como se estivesse morto, mas a expressão isso não é qualidade de vida, isso é morte. Mas você está bem consciente na eternidade e sofrendo todos os horrores. Mas há um terceiro e último contraste que eu gostaria de trazer para você.
O primeiro contraste é o contraste de valores de vida, como o rico vivia na terra, como o mendigo vivia. O segundo contraste não é mais os valores de vida na terra. O segundo contraste é a qualidade da existência pós-morte. Como é que o rico passou a viver a sua existência pós-morte e como é que o mendigo passou a viver a sua existência pós-morte. E aí sim, para o mendigo foi vida eterna com Deus. Mas o terceiro e último contraste nos coloca diante da razão do destino. Por que que eles foram para lá? Por que eles foram para lá? Cada um para o seu lugar. Veja que a palavra de Deus nos fala nos versículos 27 e 28. A Bíblia nos diz então replicou o homem, então o rico, perdido ali no inferno, sofrendo, ele então fala a Deus: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico, diante do tormento inevitável e inescapável para os seus irmãos, ele é tomado por uma preocupação. Os seus irmãos que viviam na terra viriam para o mesmo lugar. E então ele pede algo, o que demonstra de certa forma que aquele homem estava reconhecendo o tipo de vida que levou e o tipo de vida que os irmãos estavam levando. Sim. E ele implora por algo miraculoso. Veja que a Bíblia nos diz no versículo 28, depois que ele fala no versículo 28 que ele tinha 5 irmãos, ele diz: porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho. Ele pediu, implorou que mandasse Lázaro à casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. O clamor do rico é: Pai, Deus, ressuscita Lázaro e manda Lázaro lá. Permita ao Senhor que ele possa fazer Lázaro, Senhor. Faz Lázaro aparecer aos meus irmãos. Todos conheciam Lázaro. Ele ficava à porta da casa do rico. Todos viram-no mendigo à porta da casa do rico. Todos eles viram ele morto e sepultado. Veja, seria algo fantástico, extraordinário. Imagina se ele dissesse: está certo, ok, eu vou atender o seu pedido. Você não quer que eu ressuscite? Eu vou ressuscitar ele. E ele vai ressuscitar e ele vai se apresentar lá aos seus irmãos, à sua família. Seria algo extraordinário. O Fantástico da Globo teria que cobrir. Domingo Espetacular teria que cobrir. O Guinness traria então um recorde jamais visto, algo extraordinário. O mendigo agora ressurreto, e melhor, até dando testemunho de como era o céu. Mas o que é que Deus responde a esse homem? Versículo 29, a palavra de Deus nos diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos por ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O pedido foi negado. Você quer que eu ressuscite alguém? Não. Que ressuscite Lázaro? Não. Você já pediu que ele molhasse o dedo em água e tocasse na sua língua para refrescar? Não tem como. Há um abismo entre céu e inferno, de forma que os que querem passar daqui para lá não conseguem, nem os de lá passar para cá. Não tem contato. Não é possível isso. E quando ele não consegue ser refrescado do tormento no qual estava, então ele clama: pai Abraão, faz com que Lázaro ressuscite. Então manda ele ressuscitar, manda ele voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos.
para que eles não venham para esse lugar de tormento no qual eu estou. O pedido é negado, mas não é deixado sem solução. Veja como a palavra de Deus é clara. Deus nega o pedido, mas então Deus diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a revelação de Deus, eles têm a palavra de Deus. O que eles estão precisando não é de alguém ressurreto. Veja bem, Jesus ressuscitou Lázaro. Teve quem cresce e teve muita gente que não creu, que correu para os fariseus, para os escribas, para os religiosos, para dar testemunho e falar: olha, aquele Jesus agora fez uma, não? Tinha um homem que estava morto fazia 4 dias, já estava lá no sepulcro, tudo. Ele mandou tirar a pedra e mandou aquele homem sair. O nome dele é Lázaro, irmão de Marta e Maria. Não se tem certeza que fosse aqui o mesmo Lázaro, até porque era um termo comum: Deus salva. O significado, quem gostaria talvez de colocar o nome do seu filho de Lázaro? O significado: Deus salva. Era um testemunho de que Deus é salvador, que Jesus nos salva. Jesus ressuscitou pessoas e nem assim muitos creram. Não, ficaram tentando entender e explicar o que ele havia feito, mas muitos não creram. Ficaram tentando explicar, mas não acreditaram. Então Deus aqui fala e diz: não, a questão não é ressurreição, a questão não é fazer algo extraordinário. O meio já foi posto, e o meio é: eles precisam crer na minha palavra. Eles têm Moisés e os profetas. Eu pediria para você abrir em 2 textos, segundo o que a palavra de Deus nos fala. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. É Moisés quem é usado por Deus. É Moisés quem é usado por Deus para escrever, inspirado pelo Espírito de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5, versículo 15, digo, Gênesis 3, versículo 15. Depois de tratar sobre a queda do homem, Moisés registra o diálogo de Deus com o homem e a mulher. E depois de falar sobre o que eles arcariam como castigo pela desobediência deles, a Bíblia nos faz o que é chamado de o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, a primeira boa nova, o primeiro anúncio da boa nova do evangelho de Jesus. Olha o que nos diz o versículo 15. Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente, que viria através de uma mulher, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este aqui é o primeiro anúncio do evangelho. Primeiro porque a Bíblia mostra Satanás nesta figura da serpente. Então a Bíblia coloca e diz: olha, eu vou pôr inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Mulheres aqui na igreja, quem é que gosta de ver cobra? Cobra. Isso, Jorge. Quem tem pavor? Mulheres. Você tem pavor? Ok, certo. Às vezes você: fulano, vem cá, olha essas coisas. Não quero não. Cobra? Tá doido, quero não. Filha, é só para ver. Não, quero não. Você não gostaria de entrar, não? O treinador das cobras, ele fica tranquilo, a gente pode entrar lá, pegar uma delas, tal, tocar. O ex-futuro quase nunca gêmeo, nós estávamos, estou dizendo assim, porque ainda não se definiu, né? Estão querendo casar no próximo ano, não é, Samara? O Vitinho, namorado de Samara, noivo de Samara, nós fomos à Bahia e fizemos uns passeios lá com Damaris, Wanderson, Samara, Vitinho, minha sogra, tudo e tal. E de repente tinha uma jiboia. E a gente viu, impressionante, solta, na propriedade lá. Linda. E o homem que cuida dela chegou, pegou e disse: vocês querem pegar hoje? A turma correu todinha. Aí ficou ele e Vitinho, eu digo: vou testar. Eu digo: e aí, vai? O ex-futuro quase nunca soube, eu digo: vou testar a coragem dele.
Ele seria capaz de defender a minha filha amada, as duas filhas, e aí nesse caso ela, Samara. E aí ele teve coragem. Ele disse: eu pego. Eu disse: não, estou brincando. Eu digo: não, você não tem que pegar. Você pega se você quiser. Ele disse: não, eu pego, eu quero. Rapaz, eu nunca vi um cabo tão corajoso, mais corajoso que eu. Né? Sou meio mole para algumas coisas. E aí ele disse: não, estou nada. E aí perguntou se podia tocar, alguns tocaram, eu toquei. Mano. Tocar já está suficiente, desde que quem cuida da cobra, cuida da cabeça dela. Fique de olho na cabeça dela. Eu vou tocar, mas fique de olho ali. Ok, beleza. Tocou, eu disse: não, mas eu quero. Então, onde eu lembro, eu tenho até hoje a foto para mostrar isso aí. Ele demonstrou alguma coragem. Se ao longo da vida afrouxar, eu vou dizer: olha aqui você. Era só para casar? Não, a coragem tem que continuar. Há um pavor. Deus diz: olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Entre ti e a mulher. E de todos aqui, eu só vi uma mulher levantar a mão, viu? De todos aqui, só tinha uma mulher. Depois eu vou terminar dando um prêmio, vou dar uma caixa de chocolate lá para acalmar. Você não é obrigado a ter pavor, não, mas o pavor existe. Só que mais do que essa inimizade, a Bíblia então diz, depois de falar de inimizade, diz: este que ferirá, o descendente da mulher, este que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É até entendido por alguns teólogos que a crucificação, tudo aquilo, o sofrimento que Jesus passou, é parte deste ferir o calcanhar. Porque a ação da serpente é ela pegar o calcanhar, injetar ali o seu veneno. Então é Satanás na cruz, até na cruz, tentando a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele vai esmagar a cabeça da serpente, como ele fez na cruz do Calvário, e como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, falando sobre a vitória de Jesus na cruz. A vitória dele não foi lá não começou no túmulo, não. Começou na cruz, quando ele venceu a Satanás e cumpriu todo o propósito de Deus. E disse: está consumado, acabou. Agora, Satanás, eu vou entregar o meu espírito ao Pai, e está tudo terminado. Você não venceu. Você queria que eu descesse da cruz? Tantos disseram: desce da cruz e creremos em ti. Não és o Cristo, não és o Salvador, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Desce e creremos em ti. Não, ele não desceu. A cruz era a sua missão. Ele sabia, nasceu, viveu e morreu. Ele sabia, tinha a cruz no caminho dele. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Paulo diz então lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E foi na cruz que ele venceu os principados e potestades. Mas há um outro texto, não só o de Moisés, há um texto do profeta, que está lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, um texto tão belo, tão conhecido, nosso. Isaías, capítulo 53. Olha o que é dito sobre a pessoa de Jesus, sobre o sofrimento desse servo do Senhor. O título que vem antes do versículo 13 do capítulo 52 é o sofrimento vicário do servo do Senhor. E esse servo do Senhor é ninguém menos do que o Senhor Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como ver beleza em Jesus, trucidado pelo Império Romano? O rosto desfigurado, esbofeteado, a coroa de espinhos, as costas, tudo marcado pelos chicotes, pelos açoites. Então, o profeta Isaías diz, no versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, veja bem o que nos diz o versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tudo isso por conta do nosso pecado, relatado no versículo 5. E no versículo 6, então, a palavra nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Veja, tanto Moisés lá no Gênesis, como Isaías no capítulo 53, como os Salmos e como os outros escritos do Antigo Testamento, todos eles falavam do Messias, do ungido, do Salvador, do escolhido. Todos eles profetizavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento é para apontar para o novo, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desprezado, rejeitado, dele nós não fizemos caso. Mas o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos perdoados. Por meio de Jesus nós somos salvos. Você não precisa de algo extraordinário, você não precisa ver uma ressurreição para crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa abrir o coração para a palavra de Deus. A Bíblia não ensina o nirvana. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia não ensina a penitência. A Bíblia não ensina que as boas obras nos salvam. A Bíblia não ensina que religião alguma salve. Não. Só quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós temos que colocar a nossa fé. É a Ele que nós temos que entregar o nosso coração. Como diz Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É quando Deus nos chama a nos entregarmos a Ele, a dedicarmos a nossa vida a Ele, a declararmos, como diz Paulo lá em Romanos, quando Paulo nos fala no capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo faz uma declaração extraordinária. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia diz que eu e você nós temos que crer no nosso coração. A Bíblia diz que eu e você nós temos que declarar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala desta forma. Por isso que Paulo diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa crer, e crendo, você precisa confessar e fazê-lo tantas vezes quanto Deus nos dê esta oportunidade de testemunhar a salvação de Cristo Jesus. Repito, a Bíblia não fala que o nirvana salva, a Bíblia não fala que a reencarnação salva, que a penitência salva, que as boas obras que eu e você façamos, nós devemos fazer boas obras, mas não são elas que nos salvam. A Bíblia não fala que religião alguma salva, só há um que pode nos salvar, e esse é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que há um só mediador entre Deus e os homens. Nem pastor pode se meter, nem santo, nem santa, nem ninguém. É um só. 1 Timóteo 2,5 diz isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Jesus que precisa ser o elo de ligação
a nossa reconciliação com Deus. É Ele quem diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é como diz lá em Atos 4,12: há um só nome que pode nos salvar. E a Bíblia diz que abaixo dos céus e sobre a terra não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só há um, por meio de quem eu e você nós podemos ser salvos. É por meio do Senhor Jesus. E Paulo nos conclama a crermos nele, em Jesus, e a confessarmos. Com o coração nós cremos para Deus, com a boca, com os atos, com os gestos, nós entregamos a nossa vida e nós professamos a fé no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, são contrastes. Contrastes de duas vidas que partiram para a eternidade. Os valores de vida do rico e do Lázaro. A qualidade da existência lá, que nós só podemos saber pelo que é relatado pela palavra de Deus, a qualidade da existência pós-morte do rico e de Lázaro. E a razão do destino. O rico colocou a sua fé nas posses. Lázaro dá o testemunho de confiar em Deus. É Deus quem nos salva. É o Senhor Jesus Cristo que tem poder, como diz Colossenses, como nós cantamos. Ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou. O Pai nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. É Deus Pai quem nos salva, por meio da ação do Espírito Santo, convertendo o nosso coração, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E então imputando sobre nós a justiça da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus, para o perdão dos nossos pecados. Nós podemos, e clamo a Deus que você não tenha uma ideia errada sobre chegar no céu. Na época que nós não tínhamos tantos recursos, às vezes eu via alguns artigos interessantes e guardava, como guardei esse. Saiu o Diário de Pernambuco, do dia 9 de dezembro de 2007, há 12 anos. O Diário de Pernambuco tinha uma coluna de Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu então uma crônica intitulada No Céu. No Céu. Isso me fez pensar, meu Deus, como as pessoas entendem errado. Como eu e você podemos chegar no céu, desfrutarmos da presença abençoadora de Deus, inestimável. Então ele escrevia no céu: morreu e foi para o céu, o que o surpreendeu muito. Ele era ateu, descrente total. A última coisa que esperava era descobrir que existe mesmo vida depois da morte. Mas ele se viu numa sala cheia de gente, com uma ceia na mão, esperando para ser chamado para uma entrevista. Não havia um grande portão dourado, como vira em mais de uma representação da entrada do céu nos filmes. E aparentemente São Pedro não era mais um porteiro. Fora substituído por recepcionistas com computadores de última geração, que faziam a triagem dos recém-chegados. Mas o resto era igual ao que as pessoas imaginavam. Nuvens, todo mundo de camisola branca. Não sei onde é que arrumaram isso. Aí sou eu. Música de harpa saindo dos alto-falantes. O número da sua senha era enorme. E ele deduziu que mantinham uma numeração corrida, desde o primeiro morto. Mas só chamavam pelos 3 últimos algarismos. Chamaram então os seus. A recepcionista era simpática, digitou o seu nome no computador, e quando a sua ficha apareceu, ela exclamou: ah, Brasil, português. E então ele disse: sim, falo português. O português dela, da recepcionista no céu, era perfeito. Fez várias perguntas para confirmar os dados que tinha no computador, sempre sorrindo. Mas o sorriso desapareceu de repente. Foi substituído por uma expressão de desapontamento. Ai, 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 disse a recepcionista. O homem assustado perguntou: o que foi? Então ela disse: aqui onde diz religião está nenhuma. Então ele disse: pois é. Ela perguntou: o senhor não tem nenhuma religião? Pode ser qualquer um.
nós encaminhamos para o céu correspondente de cada religião. Ou, se o senhor preferir, reencarnação, o senhor volta. Ele então olhou e disse: não. Então ela disse: olha, então eu sinto muito, sua ficha aqui é ótima, mas ele a interrompeu e disse: não tem céu só para ateu, não? Não existia um céu só para ateus, nem para agnósticos, também não eram permitidas conversões pós-morte. E deixá-lo entrar no céu numa eternidade em que nunca acreditara, ele teria que concordar. Não seria justo para com os que sempre acreditaram. Infelizmente, ela seria obrigada a mandá-lo para o... Espere, disse ele, dando um tapa na testa. Me lembrei agora, eu sou univitalista. Ela disse: o quê? Ela disse: univitalista. Ele disse: da união vital com Jesus. Ela olhou e disse: em que vocês acreditam? Ele disse: numa porção de coisas que eu não me lembro agora, mas a vida eterna é uma delas, isso eu garanto. Pelo menos foi o que me disseram quando eu me inscrevi nessa religião. A recepcionista não parecia muito convencida, mas pegou um livreto que mantinha ao lado do computador e foi direto na letra U. Não encontrou nenhuma religião com o nome universalista. No Brasil aparece uma igreja nova todos os dias, explicou ele. Essa é novíssima, ainda estava em teste. A recepcionista sacudiu a cabeça, mas acabou deixando-o entrar no céu dos cristãos, que ele fosse então procurar a sua sessão. Não existe esse céu. Não existe céu para ateus. Não existe um céu de cristãos que você vai procurar a sua sessão. Imagina você chegar lá e dizer: você, qual a religião? Cristianismo. Ah, tá certo. Aqui, o seu céu é o corredor, pega a terceira porta à direita e ali vai ser a área do céu dos cristãos. Aí você olha e faz: presbiterianos ficam onde? Ah, é cristão, é ali mesmo. A terceira porta à direita é o lado do céu dos cristãos. Não tem isso. Batista vai para onde? Assembleia de Deus para onde? Não tem isso. Não é religião. Não é ter uma religião. É ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós só podemos fazer isso quando Deus fala no nosso coração por meio do seu Espírito. É Ele quem trabalha, não sou eu e você que fazemos algo, mas é Ele que fez na cruz do Calvário. É Ele que na eternidade nos escolheu e nos elegeu, e por meio da ação do seu Espírito nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos faz olhar para Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Gostaria de orar nesse momento. Não há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos crer no nosso coração e confessar a Jesus como Senhor das nossas vidas. E eu gostaria, de cabeça baixa, olhos fechados, eu gostaria de perguntar a alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de fazê-lo nesta noite. Gostaria de levantar uma de suas mãos e com este ato estar dizendo: Senhor, eu estou, ó Deus, entregando a minha vida a Ti. Deus que conhece os nossos corações, Deus que sabe das nossas angústias, das nossas lutas, Deus que sabe dos nossos pecados, das nossas falhas. Nada pode ser empecilho quando Deus nos chama a Ele, por meio da cruz, do sacrifício de Jesus que perdoou os nossos pecados. Ele se entregou para dar a mim e a você a verdadeira vida. Alguém que ainda não tomou essa decisão, mas gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite,
gostaria de levantar uma de suas mãos. Pai Santo, nós, amém. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Amém. Ok, pode bastar. Há mais alguém? Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós te louvamos por Jesus, o Teu Filho. Te louvamos, ó Deus, porque indistintamente Ele morreu por judeus e por gentios, por pagãos, por aqueles que não eram judeus. Morreu por idosos, por homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes, crianças. Ele morreu por vidas que elegestes desde a eternidade. Não vendo nada em nós, foi o Teu grande amor, a Tua graça, o favor que nós não merecemos. Nós te bendizemos e te adoramos por isso. Te louvamos por Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que Ele seja o Senhor e Salvador de cada vida. Que possamos professar como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nos ajuda, Pai, porque nós não podemos esperar estarmos perfeitos, sem pecados. Isso só vai acontecer na glória. E aí será tarde demais. Te louvamos por Jesus, o Teu Filho, que morreu para perdoar os nossos pecados, que chamou a cada pecador: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Te louvamos pela eternidade, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e nos trazer salvação nele. Te louvamos porque nenhuma religião pode nos salvar, nem a igreja presbiteriana, nem nenhuma outra igreja, nem nenhuma outra religião. Somos o Teu povo reunidos para testemunhar do Teu grande amor e da Tua salvação. Somos o Teu povo que se reúne porque o Teu Filho nos salvou e nos transformou, nos perdoou e nos molda, nos transforma a cada dia. Nos chamou para sermos igreja, um ajuntamento de pessoas que vão exaltar e glorificar o Teu nome. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Que o nome do Teu Filho Jesus seja exaltado nas nossas vidas. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dele, hoje e sempre. Amém.